Cenas lamentáveis que tivemos antes do jogo entre Santa Cruz e Sport, que inclusive já aconteceu, o Santa Cruz ganhou, parabéns para Santa Cruz. Mas tivemos cenas lamentáveis entre torcidas organizadas, tanto do Santa Cruz quanto do Sport, trouxeram à tona várias indignações aí pelo Brasil afora, imagens que mostram realmente o pior do ser humano, né? É realmente um desvio moral ali, um desvio de caráter, um desvio social gigantesco. E aí tivemos uma solução, entre aspas, muito entre aspas, apresentada pela nossa governadora Raquel Lira, que trouxe ainda mais indignação tanto aos clubes que foram vítimas nisso tudo, quanto aos real torcedores, comerciantes e todo mundo que fazem aquele espetáculo ali acontecer. Pois bem, a Raquel Lira acabou de soltar uma nota aí neste final de semana proibindo os próximos 5 jogos de Sport e os próximos 5 jogos de Santa Cruz, independente se eles vão enfrentar-se um ao outro, né? Mas os 5 jogos corridos daqui para frente de qualquer competição que seja, na qual o Sport ou o Santa Cruz seja mandante, não haverá torcida. Então, os próximos 5 jogos do Sport na Ilha do Retiro e os próximos 5 jogos do Santa Cruz no Arruda não haverão torcida. É uma medida que realmente beira o inacreditável e que pune realmente a instituição, né, o CNPJ do Esporte Clube do Recife, a instituição e o CNPJ do Santa Cruz, que nada tiveram a ver com toda essa vandalização, com toda essa chacina que teve aí no Recife, minutos antes, horas antes ali do jogo acontecer, tá? Vamos falar sobre isso. Será que foi uma medida certa a se tomar? O Sport, por sua vez, já pausou ali as vendas de ingresso para a equipe contra, né, a equipe do Fortaleza, que poderia ter uma casa cheia, torcedores de verdade apoiando o clube. A gente vai falar sobre isso. O Sport também decidiu judicializar essa decisão da Raquel Lira. Antes da gente começar, like aqui, meu irmão, e se inscreva no canal também e ative o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo o que está acontecendo no Esporte Clube do Recife, tá? Rumo aí a 5 mil inscritos, se Deus quiser. Comunidade gigantesca que a gente está criando aqui, tá? Vamos lá. O Sport recebeu a notícia de que a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, iria banir as torcidas do estádio, né? Uma decisão junto com a Secretaria de Defesa Social, junto com a FPF ali, acabaram decidindo banir realmente as torcidas dos próximos 5 jogos do Sport e dos próximos 5 jogos do Santa Cruz, como eu já falei. O Evandro de Carvalho também já soltou uma nota, que é presidente da Federação Pernambucana de Futebol, dizendo que não haverá mais torcida mista, né? Torcida do Santa Cruz do Sport, do Santa Cruz e do Náutico, Sport e Náutico, não haverá mais, tá? Não haverá mais, pelo menos nos clássicos. Então tá aí realmente punindo quem não deveria ser punido, né? Mas beleza. Só que saiu depois uma nota da Polícia Civil informando a todos o relatório que foi informado também ali a Raquel Lira, que iria acontecer isso. E aí a gente vai entrar num debate mais para frente, tá? A nota diz o seguinte: vimos que os envolvidos se preparam para possíveis confrontos no dia 1, vulgo sábado, aguardam com bastante expectativa, como também conseguimos informe que os integrantes preparam bombas caseiras e barrotes com pregos para lesionar o rival com o maior dano possível, bem como danificar patrimônios privados e público no deslocamento até o estádio, informa o relatório da Polícia Civil, tá? E aí, em entrevista coletiva, né, após a onda de violências entre as torcidas desorganizadas ainda no sábado, o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, afirmou que não houve nenhuma falha no policiamento e que os conflitos poderiam ter acontecido em qualquer ponto do Grande Recife devido ao grande número de torcedores. Vamos lá. Primeiro, não são torcedores. Tá? Só para corrigir aqui a fala dele. E poderia ter acontecido, mas numa escala muito menor. Mas muito menor. O que vimos no Recife foi cena de guerra. Foi aquela cena realmente de caos total, em que todo cidadão que estava ali, um cidadão de bem, que estava participando indiretamente daquela confusão, se sentiu ameaçado, se sentiu inseguro, teve seus bens danificados.
Muitos apanharam sem nem fazer parte de nenhuma torcida organizada. Então acontece o quê? Que realmente mostra que a polícia foi ineficiente durante isso tudo. E que a governadora Raquel Lira foi conivente. Quando coloca, aqui tá aqui mais para frente, tá? Ele mostra realmente o deslocamento. Deixa eu aqui trazer para vocês, olha lá. O que acontece é que eles colocaram a torcida do Santa Cruz para fazer um trajeto e a torcida do Sport para fazer outro trajeto. Só que horas antes do clássico acontecer, mudaram e não houve uma logística para acomodar tanto a torcida, entre aspas, organizada do Sport, como a torcida, entre aspas, organizada do Santa Cruz. É claro que se odeiam, já ficou na cara isso, mas foi ultrapassado qualquer senso moral, qualquer senso ideológico, qualquer senso humano nesse confronto que tiveram aí, que realmente teve cenas lamentáveis. E a decisão de punir, né, o CPF, que a Raquel Lira achou prudente fazer, perdão, o CNPJ e não o CPF, é algo que beira o absurdo. O Sport e o Santa Cruz não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Não adianta você punir a instituição o Sport, a instituição Santa Cruz, porque não vai adiantar de nada. Torcedores que já tinham comprado o ingresso para ver o Sport Fortaleza amanhã, inclusive, muito provavelmente não vão conseguir ir. Torcedores de bem que queriam ir para presenciar um grande espetáculo, um grande jogo a nível Série A, de uma competição totalmente diferente do falido Campeonato Pernambucano, não vão poder ir. Torcedores do Santa Cruz que queriam ver seu time somar mais pontos e possivelmente passar de fase como primeiro num Campeonato Pernambucano, ou até mesmo assistir a primeira final, não vão conseguir assistir por conta de uma decisão totalmente incabida aí da Raquel Lira. Vamos lá. Os próximos jogos do Santa Cruz são Jaguar pelo Campeonato Pernambucano, Central em casa pelo Campeonato Pernambucano e Maguari fora. Então Santa Cruz tem esses 3 próximos compromissos aí. De fato, o único jogo em casa do Santa Cruz é contra o Central. Seria contra o Central se tivesse torcida, a gente ainda não sabe. O que acontece é que o Santa Cruz passando em primeiro, ele já vai para as quartas de final, né? E pode, ou em primeiro e em segundo no caso, e pode pegar qualquer adversário, mas vai ser sem torcida. Na final, o primeiro jogo, se o jogo for no Arruda, o Santa Cruz também vai ter o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. Santa Cruz que não chega à final há anos, sem torcida. Então, assim, é uma coisa inacreditável que realmente está acontecendo. Comerciantes locais que ficam ao redor do estádio do Arruda, ao redor da Ilha do Retiro, aqueles comerciantes que vendem pipoca, água, cerveja dentro dos estádios. Será que a Raquel Lira pensou nisso? Será que esses comerciantes, esses trabalhadores vão ter dinheiro para sustentar tanto tempo sem jogos assim, já que o Sport não jogava, né? O Santa Cruz também não jogava desde o ano passado? Entendo que a confusão foi realmente feia, que é algo que teve cenas lamentáveis, mas a solução não é por aí. É punir o CPF. É aqueles caras que foram presos no confronto pagarem realmente pelos seus crimes. Ficarem na cadeia mesmo e não ser libertado com 2, 10, 12 horas depois do jogo. Colocar leitor facial para realmente ver quem já foi envolvido em confusão ou não e não permitir a entrada nos estádios mais. Isso é Federação Pernambucana de Futebol, isso é Pernambuco. O problema não são os times, o problema não são torcidas. O problema de Pernambuco todo mundo sabe que é um problema crítico de segurança. É um problema crítico em Pernambuco de segurança, tá? E não é só são com torcidas organizadas, a gente vê muita gente roubando, matando em Recife e tá todo mundo impune. Recife, Pernambuco, não só Recife, mas a maioria dos estados brasileiros, mas Recife como um geral está entregue às traças. E a decisão da Raquel Lira mostra mais uma vez o porquê isso está acontecendo, tá? Mas beleza.
O Sport Clube do Recife enfrenta nas próximas rodadas aí o Fortaleza, vulgo amanhã, jogo que já teve, né, a sua venda de ingressos barradas. Os torcedores que compraram ingressos já estão recebendo estornos ou realmente vão ficar com o ingresso ali para um jogo equivalente, que tenha um preço equivalente se quiser ir e abater um ingresso pelo outro. O Sport soltou inclusive uma nota na rede social falando que lamenta, né, tudo o que aconteceu e que soube da solução, entre aspas, apresentada pelo governo do estado e que discorda veementemente. Perfeita a posição do Sport, tá? Perfeita a posição do Sport. O clube, inclusive, não aceitará essa decisão que considera ineficaz e tomará todas as medidas cabíveis para garantir seus direitos, inclusive recorrendo ao Poder Judiciário, sempre em defesa dos seus torcedores e de sua comunidade. O Sport Clube do Recife reafirma o seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos torcedores e seguirá trabalhando para proporcionar um ambiente seguro a todos. E aí, realmente, o Sport fez certo. Santa Cruz, inclusive, não já se posicionou que não vai judicializar, vai aguardar para ver o desenrolar da história, tá? Então, assim, os próximos jogos do Sport vai jogar contra o Fortaleza amanhã, jogo que o Sport vai ser mandante, muito provavelmente não vai ter torcedores, a não ser que a decisão, né, do Poder Judiciário saia nesta segunda-feira, autorizando o Sport a ter torcedores amanhã, no jogo contra o Fortaleza. Depois pega o Maguari em casa, então vai para uma sequência de 2 jogos em casa aí, mais um jogo que provavelmente o Sport não vai ter torcedores. Aí vai ter o Souza da Paraíba fora, aí enfrenta o Náutico, mais um clássico, Sport sem torcedores, mais um jogo sem torcedores, e o Motoclube, Sport também sem torcedores. E aí fica a confirmação, né? Se caso daqui para lá essa medida tenha caído, o Sport ainda vai pegar ali o CRB ou possivelmente o Motoclube ou até mesmo o Náutico em casa com apoio da sua torcida. Se não, o Sport também enfrenta o CRB em casa sem seus torcedores. Vale ressaltar que essa medida contempla apenas jogos em casa. Então são 5 jogos: Fortaleza, Maguari, Náutico, Motoclube e CRB. Inclusive eu queria ir para esse jogo do CRB, tá? Vou estar em Recife, queria ir se for dia 5/3 mesmo. Eu quero ir para esse jogo aí. Vamos todos nos encontrar lá, se Deus quiser. Quero saber a sua opinião. Você concorda com a decisão da Raquel Lira ou não? Inclusive, o Sport pode chegar numa final com seus torcedores e o Santa Cruz não. Para vocês verem o nível dessa decisão que a Raquel Lira teve, tá? Quero saber a opinião de vocês. Deixem aí tudo aí nos comentários. Para vocês que assistiram esse vídeo, um excelente restinho aí de segunda-feira a todos. Um abraço para vocês e até mais. Fui!